Amados irmãos, há uma ideia muito defendida e aceita por muita gente, mas que está completamente errada, que é mentira. E a ideia é esta: pessoas moralmente boas vão para o céu. Vão para o céu e reinarão com Cristo. Isto independentemente de terem ou não uma relação com Deus ou com Cristo. Portanto, quer dizer, segundo esta ideia, basta que uma pessoa tenha uma boa moral e está garantido um lugar nos céus com Jesus. Esta ideia, de certa forma, se baseia também naquela expressão muito popular daqueles que afirmam que vão para o céu porque não matam, não roubam, dão a sua esmolinha e, portanto, está garantido o céu. A verdade é que, sem dúvida alguma, Deus quer que todos os homens se salvem. Não temos dúvidas. Mas não há base bíblica para sustentar a ideia de que para que alguém possa ir para o céu, que basta ter uma boa moral. Que basta ser alguém de boa moral. Na verdade, tal ideia não se encontra nos ensinamentos da Palavra de Deus. Em Marcos, no capítulo 10, e versículos 17 e 18, nós lemos o seguinte, nas palavras de Jesus, quando o Senhor diz, capítulo 10 de Marcos, versículos 17 e 18, quando o Senhor diz, numa resposta dada a um homem, eu vou ler o acontecimento todo, diz assim: ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele, para Jesus, um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então, será que está certa esta ideia de que basta ter uma boa moral, de ser alguém bom, está garantido o céu? Como Jesus disse, bom só há um, que é Deus. A Bíblia deixa bem claro que nos é pedido muito mais do que uma boa moral, bons costumes, se nós quisermos entrar no céu. Todos nós pecamos, irmãos, e aos olhos de Deus não há justo nem sequer um. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um só justo. E a Bíblia nos ensina que não há ninguém suficientemente bom para ir ao céu. Assim, só porque é bom. O homem não pode ser salvo pela sua própria bondade. Para que alguém possa alcançar a eternidade, precisa de ouvir o Evangelho, precisa de obedecer a Jesus e ser limpo dos seus pecados. Este é o ensino da palavra do Senhor. O que ou quem nos pode limpar dos nossos pecados? Nada, nem ninguém nesta vida, neste mundo, nos pode limpar da nossa iniquidade. Há somente um que pela sua bondade nos pode lavar da nossa sujidade pecaminosa. E esse é Jesus, o Cristo. Em Romanos, no capítulo 3 e nos versículos 23 a 26, lemos Romanos 3, versículos 23 a 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Ninguém vai ao céu por seus próprios méritos. Ninguém alcança a eternidade pelos seus próprios méritos. Porque é bom, porque tem uma boa moral, porque tem uma boa formação, uma boa consciência. Ninguém vai ao céu somente por isso. Somente por Jesus podemos ir ao céu. Somente por Jesus podemos alcançar a vida eterna. Mas para isso é preciso fazer a sua vontade, fazer o que Ele nos ordena. A grande mentira
de que todas as pessoas moralmente boas vão para o céu é posta a descoberto quando consideramos 5 ou 6 pontos que eu acho serem muito importantes. 5 ou 6 pontos bíblicos. 1. Se tudo o que é necessário para uma pessoa entrar no céu é ser alguém de boa moral, então, irmãos, logicamente podemos perguntar: o que veio Jesus fazer ao mundo? Se para alguém ir ao céu basta ser bom, ter uma boa moral, o que veio Jesus fazer? Nós temos uma resposta. E é João quem nos dá a resposta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se tudo é o que é necessário para uma pessoa entrar no céu é apenas ser alguém de boa moral, então qualquer pessoa pode ser salva independentemente da morte de Cristo. E a morte de Jesus foi vã, foi inútil, foi em vão. No entanto, 1 Coríntios 15:3 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos pecados da humanidade. Se somente boa moral fosse tudo o que é necessário para o homem ser salvo, por que é que Cristo teve que morrer numa cruz? Deus enviou o seu Filho Jesus à terra para que o homem pudesse ser salvo. Se bons costumes, boa moral, é tudo o que o homem precisa para ser salvo, por que é que Deus enviou o seu Filho? Por que é que Jesus teve que morrer naquela cruz? Por que é que teve que sofrer tanto? Se basta ao homem ser alguém com uma boa formação moral para ir para o céu. 3. Se tudo o que é necessário para uma pessoa entrar no céu é bons costumes, é uma boa moral, então qualquer pessoa, sem qualquer espécie de fé, agradaria a Deus e estaria no céu, desde que tivesse uma boa consciência, uma boa moral. Mas, sabem o que é que nos diz o autor da Epístola aos Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sinceramente, irmãos, eu creio que há muitas pessoas que têm uma boa moral. Que há muitas pessoas que são boas pessoas. Eu creio que há pessoas que têm um coração excelente. E eu creio até ainda mais. Eu creio que há ateus que têm uma boa formação moral. Capazes até de ajudarem alguém em necessidade. Pessoas respeitadoras para com o seu próximo. E eu creio que há pessoas de bom coração, com boa formação moral, mas não creem em Deus. Mas se não creem em Deus, não se podem aproximar dele. Sem fé é impossível ao homem agradar a Deus. Então, se uma boa moral fosse tudo o que é necessário para o homem ser salvo, que necessidade haveria de alguém ter fé para agradar a Deus? Não precisa. Nem tampouco se preocupar com a fé. Se preocupar com nada. É uma boa pessoa, é uma pessoa que tem um bom coração, é uma pessoa moralmente bem informada, tem uma boa consciência, não precisa de mais nada. Está garantido o lugar no céu. Mentira! 4. Se tudo o que é necessário para uma pessoa entrar no céu é bons costumes, então uma pessoa pode ser salva sem ser batizada. Não precisa ser batizada. No entanto, isto é claramente contrário ao que diz Pedro quando se refere aos acontecimentos nos dias do dilúvio. Referindo-se aos incrédulos, Pedro diz: os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto a arca se estava a preparar, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. E agora notem, diz Pedro, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva.
o qual não é o despojamento da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Temos que crer que Cristo é o Filho de Deus. Temos que crer que Cristo morreu naquela cruz para nos salvar. Temos que crer no poder do sangue de Jesus. Temos que crer em Jesus como o único Senhor e Redentor de cada um de nós. Ter uma boa moral não chega. 5. A ideia de que alguém pode ser salvo sem ser batizado contradiz Marcos 16:16. Contradiz Atos 2:38, Atos 22:16 e outras passagens. Porque há muitas passagens que nos falam do batismo. Vamos citar só uma. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado, disse Jesus. Chega uma boa moral? Chega a ter uma boa consciência? Chega que alguém tenha um bom coração somente e lhe digam, bom, és uma boa pessoa, vais para o céu. É suficiente isto, irmãos? De maneira nenhuma. O batismo é uma condição essencial para que o homem seja limpo de todos os seus pecados e receba o perdão de Deus e o dom da salvação pela graça. Se uma boa moral é tudo o que é necessário para o homem ser salvo, por que é que nós temos tantas passagens na Sagrada Escritura a nos falar da necessidade do batismo, da importância do batismo? Como, por exemplo, esta, de Atos 2:38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Há salvação sem batismo? Há salvação sem fé? Se tudo o que é necessário para uma pessoa entrar no céu e ser alguém de boa moral, ser uma pessoa que tem, portanto, um bom comportamento, que tem um bom coração, se é suficiente para entrar no céu, então qualquer pessoa poderia ser salva sem obedecer ao Evangelho. O que acham? Alguém pode ser salvo sem obedecer ao Evangelho? O que nos diz 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e 9? Diz-nos o seguinte: do céu se manifestará o Senhor Jesus em chama de fogo, para tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. E agora notem, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Basta que alguém tenha um bom coração? Basta que seja alguém de bons costumes? Basta que seja uma pessoa moralmente bem formada? É suficiente para que a pessoa possa alcançar a eternidade? Que possa reinar com Cristo nos céus? Que possa estar para todo sempre com Jesus, com Deus? É suficiente que uma pessoa seja boa para alcançar tudo isso? Não, irmãos. É uma grande mentira, é um grande erro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem obedecer ao Evangelho é impossível agradar a Deus. Sem batismo é impossível agradar a Cristo, porque é um mandamento, é uma ordem de Jesus. Cristo toma vingança contra os que não obedecem ao Evangelho. Se uma boa moral fosse tudo o que é necessário para o homem ser salvo, então porquê o juízo e condenação de todos aqueles que não obedecem ao Evangelho? Estamos a ser enganados pela palavra de Deus? Será que a verdade é esta? Uma boa moral leva a pessoa ao céu? Ou temos que realmente crer e aceitar a palavra de Deus como única verdade? Como único meio para chegar à eternidade com Cristo? Naturalmente que a Bíblia é a palavra de Deus, é verdade. A tua palavra é verdade, disse Jesus em oração ao Pai. Muitas pessoas no mundo acreditam que os bons costumes, uma vida limpa, uma boa moral, é suficiente para que o homem possa ter garantido um lar no céu. Infelizmente, muitos religiosos acreditam nesta ideia, partilham-na com aqueles que fazem parte das suas relações pessoais, com aqueles que estão no mundo sem Cristo e sem Deus. Isto agrada ao diabo. Esta ideia agrada a Satanás. E Satanás quer que as pessoas se mantenham firmes nesta ideia de que basta ser bom, não fazer mal a ninguém, não matar nem roubar,
dar a sua esmolinha e vai direitinho para o céu. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Isto agrada ao diabo. E as pessoas gostam desta doutrina e aceitam-na. Até mesmo alguns cristãos, apesar do seu conhecimento da palavra de Deus, começam também a acreditar que uma pessoa, sendo boa, não precisa fazer mais nada. Já se batizou, agora é uma boa pessoa, está tudo feito para ganhar a vida eterna. Não é assim, irmãos. Não nos deixemos também enganar. Não nos podemos esquecer que a vida cristã é progressiva. Não para. Há sempre que melhorar para alcançar mais pureza, mais santidade, mais espiritualidade, mais entrega ao Senhor. A vida do cristão é uma vida em progresso contínuo. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Já atingimos essa perfeição? Já somos perfeitos? Então está bem. Temos uma boa consciência, já fomos batizados, não precisamos fazer mais nada. Não, irmãos. Estamos enganados também. Temos que melhorar. Temos que continuar cada dia a buscar a perfeição para sermos perfeitos, que o perfeito é nosso Pai que está nos céus. E o Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. Não para. A nossa vida cristã não para. É um contínuo desenvolvimento da nossa espiritualidade, daquilo que nós somos, para atingir aquilo que Deus quer que nós sejamos. É bom que alguém tenha uma boa formação moral, que seja possuidor de uma boa consciência. Mas isto é suficiente para salvar uma pessoa do fogo do inferno? Não. Por uns momentos pensemos um pouco em Paulo. Ou melhor, em Saulo. Perseguia os cristãos. Entregava os cristãos à prisão, à tortura, à morte. Levava cartas dos governadores dos principais para prender os cristãos, todos quando se encontrassem. E sabem que Paulo fazia isto? De boa consciência. Pensando, como ele diz, estar a prestar um serviço a Deus. Pensando estar a prestar um serviço a Deus, irmãos. De boa consciência. A consciência, muitas das vezes, nos atraiçoa. O coração nos atraiçoa. Paulo pensava estar a fazer o que era certo. Foi necessário que na sua viagem para Damasco, quando ia com esta missão de apanhar, de prender os cristãos e trazê-los para serem castigados por serem cristãos, lhe apareceu o Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem és tu? Eu sou aquele a quem tu persegues. Foi salvo Paulo neste encontro com Jesus? Foi salvo quando se encontrou com Jesus? Não. Não foi salvo. Vai à rua direita em Damasco. Lá te será dito o que deves fazer. E lá estava um homem chamado Ananias. E foi ter com Paulo, ou melhor, Saulo. E disse-lhe: Saulo, irmão, levanta-te e batiza-te. Lava os teus pecados. E Paulo obedeceu. E agora sim, Paulo era um homem novo. Era um homem com uma consciência diferente. Era um homem salvo. E tornou-se um grande servo do Senhor, como nós sabemos. Temos o caso de Eunuco, que veio a Jerusalém para adorar, e quando regressava ao Egito, ao seu país de origem, Filipe vai ter com ele. E ele ia lendo o rolo do profeta Isaías. Por acaso entendes o que lês? E diz o eunuco: como é que eu posso entender se não tiver quem me explique? E Filipe lhe explicou. E diz a palavra do Senhor que ambos desceram à água e o eunuco foi batizado. Temos o caso de Cornélio, um homem piedoso, um homem que ajudava os outros, um homem que ajudava os judeus. Era um homem que temia a Deus, um homem temente a Deus. Era um homem salvo, porque tinha uma boa consciência, porque era bom, porque fazia o bem? Não. Foi preciso que Pedro fosse ter com ele e lhe anunciasse o Evangelho. E lhes mostrasse o caminho para a salvação.
Porque a palavra do Senhor diz que ele e toda a sua casa foram batizados. Não chega a uma boa consciência. Não chega a ter uma boa moral. Há algo sempre que devemos lembrar, irmãos, que é bom que nunca esqueçamos. Ter uma boa moral, ter uma consciência limpa, é bom para manter alguém fora de uma prisão. Isso sim. Mas uma boa moral por si só não poderá manter, seja quem for, fora do inferno. Esta é a realidade. Não basta ser bom. Quando as pessoas acreditam o contrário daquilo que nos é apresentado, especialmente à luz das Sagradas Escrituras, dentro do contexto bíblico, dos ensinos de Jesus, dos ensinos dos apóstolos, em que estão a realizar, as pessoas que acreditam nisso e que estão fora do contexto bíblico, estão a realizar o cumprimento das palavras de Paulo a Timóteo, quando o apóstolo Paulo diz: porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. As pessoas gostam daquilo que gostam. E gostam que lhes fale daquilo que gostam. E querem ouvir só aquilo que gostam. Que lhes agrada. Que é bom. E que não seja muito complicado, que não seja muito trabalhoso, que não comprometa muito. E é isto que Paulo estava a dizer a Timóteo. Viria tempo em que essa doutrina não a suportam. A verdade não a suportam. Preferem tradições, preferem mitos, preferem fábulas, que lhes agrada, que é bonito, que é simples, que é bom, que não lhes traz problema nenhum. Não é uma boa doutrina esta? Olha, se você tem uma boa consciência, se você tem uma boa moral, o céu está garantido. Dê suas maulinhas de vez em quando, já está. Toda a gente gosta disto. Toda a gente gosta de ouvir isto. Toda a gente gosta disto, porque isto é fácil, é bom. Pronto, já está. Mas basta que lhe digamos assim: você crê em Cristo? Crê em Deus? Ah, sim, creio. Você tem fé em Deus? Ah, sim, tenho muita fé em Deus. Você ama a Jesus? Ah, sim, tenho muito amor. Sabe o que é que tem a fazer agora para perdoar os seus pecados? Ser batizado. Batizado? Ah, já fui batizado. Não. Eu vou pensar nisso. Não é? E não é simples? E não é fácil? As pessoas não querem. Porque isso obriga a um compromisso com Deus. A um compromisso com Cristo. A uma mudança de vida. E as pessoas não querem mudar de vida. As pessoas querem ir para o céu exatamente como são. Sem fazerem nada. E não têm realmente que fazer nada. Porque Jesus já fez tudo. Mas tem que obedecer àquilo que Jesus nos pede. Tem que obedecer ao Evangelho. Porque senão, Deus trará a vingança sobre aqueles que não obedecem ao Evangelho. Ao Evangelho de Cristo. Dizer a alguém que não precisa fazer mais nada, além de ter boa moral, porque isto é suficiente para ir para o céu, é agradável de ouvir, é fácil de aceitar, mas, irmãos, é contrário à sã doutrina, aos ensinos de Jesus, e conduz as pessoas pelo caminho largo. O caminho conduz à perdição eterna. Temos que dizer às pessoas que não basta ser boa, que não basta ter uma boa consciência, que não basta ter uma boa formação moral. Deus pede mais do que isso. E não é difícil. Se há fé, se há realmente uma verdadeira fé e um amor a Deus, o resto não é difícil. Claro que também não é fácil. Mas Deus não nos pede nada para além daquilo que nós podemos fazer. Gostaria de terminar com a passagem de Mateus, capítulo 7, e versículos 13 e 14. E a verdade é esta: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Esta é a verdade.
Muitos entram pela porta larga, correm pela porta larga, andam no caminho largo, porque tudo é fácil. Desde que seja bom, tudo é fácil. Mas não andam só os bons, os que têm um bom coração. Na porta larga, pela porta larga, entram todos. No caminho largo, andam todos que estão neste mundo sem Cristo e sem Deus.